Pessoal, então muito boa noite a todos, tá certo? Sejam bem-vindos. Espero que meu áudio esteja chegando legal aí para vocês, tá certo? Eu sou o professor Hugo Vieira, conforme está escrito no slide. Estamos começando nossa aula aí pontualmente no horário, tá certo? Nossas aulas, né, elas têm que começar às 19h10, tá certo? Então aí estamos começando aí, apenas um minutinho de atraso aí, mas tem um pessoal que está entrando ainda, né? De antemão, certo? Gostaria de dar as boas-vindas a todos, né? Aí a Unip, certo? Vocês estão tendo o segundo dia de aula de vocês, né? Ontem foi o primeiro. Acredito que todos assistiram aí a abertura, né, da aula inaugural com o pessoal da Pró-Reitoria, né, da PROAC. PROAC ela é formada por várias pessoas aí, certo? É com grande alegria, né, que a gente esse semestre continua os trabalhos, tá certo? Todo mundo chegando aí agora, né? Espero que todos estejam motivados também, tá certo? Para aprender, para participar, né? Para fala, Luca. Para passar por mais um momento aí, né, na vida profissional de todos, né? Acredito que quando vocês escolhem um curso como esse, certo? Podem ter certeza que vocês vão estar escolhendo, né? Não é miss de corpo presente, não é porque eu sou da instituição, certo? Mas vocês estão escolhendo o corpo docente mais qualificado do Estado para a tecnologia, certo? Aqui dentro do Unip, né, na UBTEC TI, que é o nosso departamento, tem vários professores para várias especialidades diferentes, tá certo? Professores experientes de mercado, professores que já têm um know-how, né, um network no mercado, conhecem muitas pessoas no mercado também. Tá? Tem muitos professores que também já faz um bom tempo que já está na academia, então os professores conhecem métodos de programação, os professores conhecem as oportunidades, conhecem os programas de graduação e pós-graduação. Então, enfim, tá certo? Vocês estão aí, vão ser, na verdade, não estão, vão ser, né, cuidados por nós docentes, com todo carinho, certo? Com toda a atenção e com tudo que a gente pode de melhor oferecer para vocês que estão chegando agora na instituição, tá certo? Fala, Thales. Então, esperar o pessoal entrar aí, né? Tá entrando o Júlio também, tá certo? Então, acho que conforme todo mundo já deve ter ouvido falar ontem, né? Eu não sei se vocês tiveram aula com o docente após a aula inaugural, tá certo? Acho que vocês tiveram, né, aula. Geralmente os professores ontem, pelo que eu soube, acho que quase todos ontem seguiram com aulas ontem após a aula inaugural, né? Então hoje vai ser teve não, então é a primeira aula, então, né? Então, vamos lá para a nossa primeira aula, certo? É até interessante porque eu já dou uma gama de avisos aí, já passo um monte de informação para todo mundo, tá certo? E já ajuda vocês também. Então, a nossa aula, ela começa às 19h10, tá certo? Todas as aulas, elas, a priori, vão estar por aqui, né? Eu venho fazendo aí nos cursos de graduação um breve comentário em relação ao momento que a gente está vivendo, tá certo? Então, acredito que cada um de vocês, por ter escolhido o curso, né, deve ter uma afinidade, pelo menos mínima, com tecnologia, né? Então, a pandemia, tá certo? Isso é bem demagógico, isso que eu vou falar, muita gente já fala, né? Enfim. Mas eu acho que vale a pena tocar nesse assunto mais uma vez. A pandemia, ela é um momento que a gente está vivendo na humanidade, tá certo? Logicamente, tá todo mundo aí em casa, né? Eu acho que todos estão cientes que hoje, né, de hoje para amanhã, na Paraíba, mais especificamente, a gente vai ter medidas mais rígidas, né, de contenção, né, o pessoal ficar em casa. Em João Pessoa e as outras cidades que estão com restrições, né, somente a restrição de circulação, vai ter toque de recolher, tipo de ação emergencial, certo? Mas nada que impeça a gente de aprender, tá certo? A gente já vem aí de um ano de pandemia, né? Todo mundo aqui já era nascido antes da pandemia, todo mundo aqui já convivia com outras pessoas antes da pandemia, né? E acredito que alguns de vocês, por a maioria dos alunos que a gente pega em P1, né? São alunos novos, né? A galerinha numa vibe mais nova, geração mais nova. Acredito que já consumia vários tipos de serviços, vários tipos de produto por software, né? Seja mobilidade, seja, sei lá, seja alimentação, né? Seja saúde, tá certo? Da pandemia, ela não é que ela mudou, ela acelerou um processo de transformação que já vinha caminhando
uma prospecção de ocorrer nos próximos 10, 15 anos. E a pandemia acelerou com que isso ocorresse em um ano, certo? Toda essa, digamos assim, nova configuração de comportamento das pessoas em função do software, tá certo? Então, muitas pessoas que nunca usavam, eu estou dizendo isso que eu conheço, gente, certo? Muitas pessoas que nunca usaram aplicativo de banco, parece um negócio de outro mundo, né? Hoje em dia o cara não usa aplicativo do banco, mas eu conhecia pessoas que não usavam aplicativo de banco. Por conta da pandemia, porque não podia sair de casa para ir num banco, numa agência, instalou o aplicativo celular. Isso é um exemplo muito simples, né? Como também outros vários exemplos que a gente tem de outras situações quaisquer que a gente poderia passar a noite falando aqui. Então, por que é que eu estou falando exatamente nesse ponto, antes de começar a falar um pouco da disciplina em si, tá certo? Porque é extremamente importante a gente fazer uma breve reflexão, tá certo? Longe de que a pandemia ela trouxe algo de bom, uma devastação que vem ocorrendo nos países do mundo, não, levando vidas, levando pessoas, levando conhecidos, né? Não sei se vocês tiveram algum parente, alguém que próximo que a Covid levou, mas de todos os males que a Covid ela trouxe, a gente tem que extrair, certo? Que triste, cara. Meus sentimentos aí para você, certo? De todos os males que a Covid trouxe, certo? A gente tem que entender que a transformação ela causou impactos também no mundo da tecnologia, como eu já tinha falado também. Então, para a nossa área de TI, para a nossa área de tecnologia, essa transformação ela gerou oportunidades. Quando eu falo oportunidade, não é no sentido que é bom, não, tá certo? É no sentido de que a mudança do comportamento das pessoas, né, gerou para a nossa área muito mais demanda, gerou para a nossa área muito mais oportunidades de trabalho. Acho que todos entendem, né, quando eu estou falando aí, né? Gerou para a nossa área, certo, uma gama por busca de novos profissionais, uma gama por busca de novos serviços, novos aplicativos, tá certo? Que antes era muito restrita. Restrita em que sentido? Por exemplo, tu estava daqui, acredito que vários de vocês devem estar em João Pessoa, né? O cara está em João Pessoa, aí o cara vai arrumar um emprego, um exemplo, na área de tecnologia. E o cara só trabalhava naquelas empresas que ficavam ali, que estão em João Pessoa, né? E hoje em dia isso não existe mais. Então, com a migração aí das pessoas para casa, né? O home office ele também transformou essa questão além das tecnologias, que é isso que eu falei, transformou a questão no mercado de trabalho também. Então, hoje em dia, todos vocês estão assistindo a aula de casa, eu estou ministrando a aula de casa. Então, eu estou trabalhando de casa, certo? Vocês estão em casa. E para a área da gente, várias empresas também entenderam que funciona, tá certo? Então, a pandemia ela trouxe essa oportunidade no sentido de difusão, certo? De que não existe e não existirá mais fronteiras físicas para que os profissionais de tecnologias eles possam conseguir trabalhar, eles possam conseguir investir, eles possam conseguir ter um retorno em termos de qualificação e dedicação, tá certo? Isso é extremamente importante porque cada um de vocês vai ter, né, lógico, ao longo da formação, várias situações que poderão pegar ou contribuir para que justamente as novas soluções, até de combate da própria pandemia, elas surjam ou elas apareçam, na verdade, para que a gente possa construir novas soluções, essas soluções resolvam novos problemas, tá certo? Então entre poucas palavras, para fechar essa minha primeira fala, vamos dizer assim, vocês escolheram um curso, que é o curso de SPI, que ele é extremamente rápido para vocês terem um retorno, tá certo? Eu conheço vários e vários e vários alunos mesmo. Estou falando isso aqui propaganda não, é realidade, certo? Que chegam no final do P1, o cara já está trabalhando. Chega no final do P1, o cara já está estagiando, certo? Chega no P2 ou no P3, o cara já está contratado em empresa. Enfim, então é um curso, né, que eu acho que todos devem ter visto aí nas propagandas, que ele tem um alto grau de empregabilidade, tá certo? Tem muitas vagas hoje em dia aparecendo, tem muitas vagas disponíveis para o mercado, tá certo? E essas vagas vão ser ocupadas por vocês. Então é aí que entra o professor Hugo, é aí que entra os demais professores, tá certo? Para que a gente, a partir do momento que vocês se inscrevem para cursarem uma graduação, que essa graduação ela seja tecnóloga, ou seja de bacharelado, ou seja de licenciatura, certo? A gente primeiro formar vocês com tudo de melhor que a gente conhece, que a gente carrega,
com bagagem, com experiência, tá certo? Segundo, posicionar vocês ali no mercado. Então, o mercado não é, tô falando, é um mercado externo, não. Aqui mesmo, na própria Unip, eu vou falar um pouquinho já sobre a fábrica. Vocês já dão os primeiros passos para que a partir daí vocês consigam evoluir nessa formação de vocês, né? Então, vocês já estudam, implementando, praticando ali no ambiente real, certo? Que a gente tem, o que vocês aprendem. E, posteriormente, esse aprendizado, esse ambiente real, ele é passado para o mercado. Então, assim, mudando mais um pouco de assunto, né? Falei um pouquinho sobre essa reflexão, falei um pouquinho sobre o curso, as perspectivas que vocês têm. Aí entramos na nossa disciplina, tá certo? Por quê? Porque falando um pouco, da maneira geral, do curso de SPI, né? O curso de SPI, que é esse que eu falei que dá retorno, ele é um curso 100% prático. Então, vocês pouco vão ver teoria, digamos assim. Fala, Juliana. Acho que a Juliana apertou sem querer aí, né? Levantou o braço e baixou. Então, um curso que ele é 100% prático, certo? As disciplinas são práticas, as aulas de vocês vão ser práticas, tá certo? Então, vocês aprendem a implementar, aprendem a construir software muito rapidamente. E algo que é interessante também, que a gente sempre defende, é a tese de que a gente está sempre trazendo para vocês tudo que é melhor e de mais novo, tá certo? Então, seja um pensamento, né, as correntes ou a forma que os professores pensam, os professores estão sempre atualizando as ementas, estão sempre atualizando os slides, né? A gente está sempre trazendo o que é de mais novo para o mercado e fazendo vocês entenderem o porquê que a gente está ensinando aquilo ali. Então, dentro, né, da grade curricular de SPI, no primeiro período, tá certo? Existe essa disciplina, que o nome, ele, para algumas pessoas pode ser estranho, para outras alguém já conhece, que é a questão de você projetar o software, tá certo? Mas numa visão de entendimento de quem vai ser aquela pessoa que vai usar aquele software, né? Porque geralmente quando a gente vai construir um software, a gente só pensa em fazer o aplicativo. É muito comum aí você ver na internet cursos, né? Aprenda a programar em um mês, aprenda a programar rápido. E você faz um aplicativozinho, tá lá funcionando, o cara já pensa que é programador, o cara já pensa que está no mercado, não é por aí, tá certo? Hoje, exato, e o X e o Y. Hoje, nós temos como perspectiva não só mais construir software, certo? Uma coisa que é importante até, se vocês quiserem anotar aí, né, digitarem, uma grande tendência do mercado de tecnologia para o futuro, além da inteligência artificial, de robótica, tá certo? De dispositivos, enfim, todas essas coisas que a gente já vê no dia a dia, cada vez mais os cursos de tecnologia estudarem os seres humanos. Então, há uma prospecção aí, certo? São estudos que revelam isso, não sou eu que estou inventando, de que a tendência é que cada vez mais a gente insira nas nossas grades curriculares disciplinas e elementos que a gente entenda quem é a pessoa, para que a gente entregue para aquela pessoa o melhor resultado. Estão entendendo? Então, hoje a tecnologia, no sentido de entregar produto, ela está um pouco saturada. Não se tem mais o que inventar, vamos falar assim, certo? Estou sendo bem sincero. Mas, a partir do momento que você descobre quem é aquela pessoa, quanto mais você vai descobrindo quem são as pessoas e do que, é que as pessoas precisam, e quanto mais você consegue atender aquilo de uma maneira que a pessoa se sinta, vamos dizer assim, satisfeita, né? A palavra não seria satisfeita, mas atendida mesmo, tá certo? Então, a tendência é que surjam mais e mais demandas, a tendência é que surjam mais e mais soluções, e que a nossa área ela vá só mais progredindo, tá certo? Puxando como carro, digamos assim, como bagagem, certo? Todos os métodos novos que estão surgindo para isso. Então, dentro desse contexto, o curso da SPI ele tem uma disciplina, que é essa que eu vou ministrar com vocês, que ela é chamada de User Experience e Usabilidade Web, né? Então, como o próprio nome já fala, User Experience, experiência de usuário, certo? É você entender que, para você projetar teu software, eu tenho que saber quem é ou para quem eu vou entregar aquele sistema, ou para quem eu vou entregar aquele software. Numa visão muito simples, tá certo? Fazer aqui uma analogia extremamente tosca, mas vai fazer sentido para vocês. Eu acho que ninguém aqui nunca foi num alfaiate, né? Ninguém aqui nunca teve, não sei se alguém teve essa experiência de ir num alfaiate ou até numa costureira mesmo, tá certo? Por quê? Porque hoje em dia a gente não quer mais ter o trabalho de mandar alguém fazer a roupa. Vocês concordam? A não ser que alguém aqui goste, né? Que vá sempre, tá lá na costureira, não vai mais fazer roupa. Mas imagine aí que
Para pessoas especificamente, certo? Não estou restringindo a grupos, tá certo? Mas estou restringindo a casos específicos. É inviável a pessoa ela adquirir um produto, que aquele produto ele é entregue para o público em geral. Tá entendendo? Então, para cada tipo de pessoa, para cada tipo de evento que você vai participar, ou para cada tipo de situação ou cenário em que aquela pessoa ela precisa de uma roupa, então é bem diferente de você ir para uma loja e comprar uma camiseta ou de você mandar fazer uma camiseta. Vamos supor aí que seja para. Vou usar o exemplo de bebê, certo? De bebê, de criança. Ou até de uma pessoa que ela tenha um sobrepesozinho, ou de uma pessoa que ela tenha alguma limitação, enfim. Então, a tendência é que você torne um processo mais difícil de você achar uma roupa para aquele pessoa que tem um pé grande, né? Acho que todo mundo aí, se alguém aqui na sala tem um pé acima de 46, 48, 50. Então você tem que ir para locais específicos para conseguir aquele calçado, né? Então o contexto de software, pegando essa analogia de roupa e de calçado que eu falei, ele é a mesma coisa. Uma coisa é vocês que, digamos, têm acesso diário, né? Acredito que praticamente todos aqui não tenham nenhuma limitação auditiva ou visual ou física, né? Quem tiver alguma limitação também não tem problema, né? Nós somos um público, tá certo? Incluído num público fim pela qual a maioria dos aplicativos são construídos. Mas imagine um cara que tem uma deficiência visual, como é que ele vai sacar dinheiro? Não sei se vocês sabem, mas os bancos, hoje em dia, nos caixas eletrônicos, tem a opção lá do cara sacar sem ver. Vocês sabiam disso, né? Existem aplicativos para pessoas que não enxergam. Existem aplicativos para as crianças que têm alguma patologia, né? Seja síndrome de Down, seja autismo, né? Seja qualquer outro tipo de disfunção, porque justamente aquele aplicativo e a forma com que ele funciona é construído exatamente para aquele público. Existem os idosos, né? Os idosos, eles, à medida que a gente vai ficando idoso, a gente perde o senso da atenção, a gente perde o senso de observação, de audição, tá certo? Então, não sei se alguém aqui ainda tem avô e avó, né? Mas não sei se alguém também já viu quando o avô ou a avó de vocês que usa celular, né? A maioria dos idosos já usa celular. Quando ele pega, ele faz assim, né? Ó. Não sei se alguém já viu isso aí, ou alguém, o pai, a mãe, alguma tia fazer isso. Por quê? Porque justamente não enxerga mais. Ou então tem restrições de visão, né? Então, o mesmo aplicativo que você usa, exato, né? O mesmo aplicativo que você usa, aquela pessoa não vai usar, ou se usar, ela vai ter muita dificuldade. Porque as habilidades, né? Olha essa palavrinha que eu estou usando. As habilidades. O que, é que são habilidades? Aquilo que você consegue, o que está com você. Atenção, medo, insegurança, sentimentos, né? Amor, o que quer que seja. Ela varia bastante de pessoa para pessoa. Então, quando você vai entregar uma solução para um idoso, você tem que estudar exatamente como é que é aquele idoso. Não é uma pessoa só, mas um grupo de pessoas que tem aquelas características restritivas. Por quê? Porque quando você conhecer aquela pessoa, sejam as habilidades dela, né, que são essas que eu falei, ou sejam outras características restritas, até onde ela mora, né, se mora num canto que, por exemplo, o índice de analfabetismo é alto ou baixo, o índice de acesso à internet é difícil, a condição financeira ela influencia bastante, né? A gente sabe quanto menos, na verdade, as pessoas têm acesso à internet, mais caro fica para o cara usar um aplicativo pela internet. Então, tudo isso é extremamente importante para que, ao você desenvolver um software, ou ao você desenvolver uma ideia, um projeto, um software, certo? Isso pese para que você construa aquele software e entregue para que ele funcione na realidade. Tá certo? Então, a disciplina de user experience, a experiência do usuário, como o próprio nome já fala, certo? É você experienciar para o usuário. O que é experienciar? Você fazer o usuário se sentir atendido, ele se sentir confortável, ele se sentir, como é que eu vou dizer assim, ele sentir que o software, para ele, ele ajuda não só no que ele precisa, mas ele faz parte do cotidiano dele. E o user, né, que eu tinha falado, porque nós temos vários tipos de pessoas diferentes, nós temos vários tipos de usuários diferentes. Então, hoje, na minha visão, logicamente, cada cenário é um cenário, né? É praticamente impossível você desenvolver um software sem conhecer o usuário que você vai entregar. Ao menos, no caso, numa situação que você, o usuário, ele não precisa ser estudado, porque
é um software que muitas pessoas vão usar e não necessariamente vai gerar qualquer tipo de impacto nas pessoas. Aquele software que o cara só trabalha, o cara só faz cadastrar informações, o cara só faz imprimir informações, então não há essa necessidade, né? Mas na grande gama de mercado hoje que a gente tem de aplicativos, de softwares que as pessoas precisam usar, isso é extremamente importante. Certo? Então, até algum tempo atrás não tinha essa disciplina nos cursos. Essa visão ela é bem recente, tá certo? Estou dizendo recente nesse curso de graduação, não só da Unip, mas do Brasil afora aí. Eu acho que tem no máximo uns 5 anos que o pessoal está entendendo, né, que aí a gente vai falar um pouquinho de design, eu vou entrar na disciplina para explicar o que é. A visão um pouco de design, ela está meio que encostando ali na engenharia de software, né? Porque até eu mesmo já tive toda uma formação para engenharia de software e eu já penso um pouco diferente, porque a engenharia ela não é que desconsidera o usuário, né? Mas ela não leva para si o que é que o usuário, quem é o usuário, vamos falar assim, certo? A engenharia de software ela pesca o que o usuário quer, não quem o usuário é. E o design ele pesca as duas coisas. Ele pesca quem é o usuário, o que aquela pessoa, não é nem o que ela quer, o que ela precisa. Porque a gente às vezes. Exatamente. A gente vai chegar nisso, Juliana, já já. Porque às vezes o cara acha que quer algo, mas na verdade ele precisa de outra coisa. Porque às vezes o usuário, dependendo dele, ele não consegue explicar o que ele quer. Certo? Então a gente vai entender aí, a gente vai discutir isso aí ao longo da disciplina, certo? Então essa era a nossa explanação inicial que eu queria fazer. A Juliana botou aqui, achei que talvez essa parte de user experience seria mais voltada ao analista. Não necessariamente, ela pode englobar um ciclo inteiro, desde a análise, ao desenvolvimento, ao teste, a parte de QA, certo? A parte de, enfim, de gerenciamento e gestão, certo? A gestão ela pode ser toda guiada por design, por ciclo de design, certo? E o experience, ele engloba, na verdade, não só, vamos falar assim, o comportamento do usuário, mas ele engloba toda uma gama de fatores que impactam para que a experiência ela seja construída. Deixa eu só esticar mais um pouquinho essa minha fala, porque eu lembrei de um negócio agora que a Juliana me lembrou. Imagina aqui que todos consomem aí. Já vou entrar em outro assunto que complementa isso que eu estou falando, certo? Imagine que todos aí devem ter acesso ao Netflix, né? O Spotify, o Duolingo, o Pinterest, né? O Uber, ou outros aplicativos aí. O YouTube, né? Todo mundo tem. Acho que quem nunca acessou o YouTube. E se vocês prestarem atenção, esses apps, né? Eles trazem para a gente o que a gente quer. Mas qual é o primeiro passo? Como é que o aplicativo ele retorna para a gente o que a gente quer? Quem é que saberia me dar essa resposta aí? Ele só retorna para a gente o que a gente quer se a gente dizer o que a gente gosta. Vocês concordam? Então, quanto mais eu uso o software, mais o software me conhece e mais o software me retorna. Tá entendendo? Aí o grande problema hoje que as empresas buscam não é desenvolver software, é o quê? É fazer as pessoas usarem o software. Porque quando as pessoas usam o software, elas geram o quê? Interação. Interação é tu pegar o celular e ficar assim, ó. Quanto mais tu clica no teu telefone, mais informação tu gera para o aplicativo. Abaixo daquele aplicativo vai ter uma inteligência. Exatamente, ele faz uma base que a gente gosta, que a gente chama de perfil, PCL. Big Data, Data Science, enfim. E aquela inteligência, ela vai sendo alimentada. Só que para a inteligência ela ser alimentada e que para os engenheiros construam um modelo de inteligência, é necessário você dizer para o carinha que está usando o que é que ele precisa. Exatamente, vocês estão entendendo? Então, tipo, como é que eu vou entregar para o cara e como é que eu vou conhecer o cara na minha inteligência artificial usando um software se eu não sei o que eu preciso capturar do usuário? Estão entendendo? Então, a inteligência artificial ela depende fortemente do que o usuário ela imputa no aplicativo, do que o usuário insere. E essa inserção ela depende da interface, ela depende da interação. A interação hoje em dia não é só mais visual, certo? Se você balançar o telefone, se você olhar para o celular, tem celulares que têm sensores, né, de temperatura. Existem vários mecanismos de estímulo para que a informação ela seja passada. E esses estímulos eles estão muito mais alinhados a cada dia mais com nossos sentidos. Pode prestar atenção que, tirando o cheiro, né, e o gosto, todos os outros sentidos, os dispositivos já existem. É o quê? A visão, a audição, né, o tato. Então só está faltando o cheiro e o sabor, né? O cara lamber a tela e o cara cheirar a tela para poder ele fazer alguma coisa, certo?
Então, de fato, quanto mais próximo das nossas ações do dia a dia, mais, digamos assim, propensa, né, para o conhecimento desses aplicativos eles têm. Pois aí, Cleciele, tem até um documentário, não sei se está na Netflix, que ele é chamado de Social Dilemma, o dilema social. Recomendo que vocês assistam, tá certo? Pronto, a tarefinha de hoje vai ser vocês assistirem isso, tá joia? Então é com essa minha fala inicial, exato, que a gente abre a disciplina para poder explicar um pouquinho dela. Como hoje é nosso primeiro dia de aula, é verdade, é brabo lá, né? Como hoje é nosso primeiro dia de aula, eu não dou assunto, tá certo? Porque vai ter muita gente que ainda está entrando, tem gente que está ainda sem a matrícula feita, enfim, por aí vai. Então eu trouxe aí alguns tópicos, tá certo? Respondendo a primeira pergunta aí de um de vocês que fez no começo, todas as aulas elas são gravadas, então vocês podem ficar tranquilos, porque assim que a aula encerra, certo? O sistema ele processa, ele renderiza a gravação e eu subo a gravação para a sala de vocês. Então vocês vão ter acesso a todas as gravações integrais, tá certo? Não há corte, não há adição, não há nada. Sempre que eu termino, eu subo, não faço nenhum tipo de adição, não. É por isso que aí já vou alertando vocês para alguns cuidados, né? Primeiro, a aula é gravada, então a gente tem que ter cuidado no que a gente vai falar, certo? Apesar que a maioria dos alunos eles nunca falam, né? Não sei qual é o medo que vocês têm de abrir o microfone e falar. E aluno eu praticamente nunca vi ninguém ligando uma câmera na sala de aula aqui. Não sei porque que vocês têm tanto medo de serem vistos também, né? Acho que é porque tem gente que assiste a aula deitado na rede, no sofá, jantando, na calçada, né? Enfim, por aí vai, né? É interessante, né? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre mim, de uma maneira bem rápida, né? Falar um pouquinho sobre experiência, contexto em si. É massa. Assistir de pijama, né? Falar um pouco sobre a disciplina em relação de carga horária, né? Né? Falar das competências, conhecimentos, né? Falar do conteúdo programático, que a gente divide aí para poder. Tô ligado. No final da aula vocês vão falar, nem que seja por chat aí, vocês vão dizer onde cada um tá aí, certo? Falar um pouco sobre a metodologia de ensino e falar um pouco sobre as metodologias de. Aliás, sobre a metodologia de avaliação, né? Então, quem é o professor de vocês? Quem é o professor Hugo? Eu sou graduado em mestre em ciência da computação, certo? Me graduei pela Unip e tenho um mestrado pela Universidade Federal de Pernambuco, certo? Lá do SIM, o FPE. Eu sou analista de sistemas pleno na Vox, certo? Vox Tecnologia é uma empresa que tem. Ela é uma empresa de Brasília, mas tem uma filial em João Pessoa, certo? Trabalho lá com a parte de especificação, levantamento, documentação, enfim, entrevistas, toda a parte de definição de escopo, levantamento e documentação de requisitos, tanto dos sistemas quanto dos serviços, né? A gente tem uma família, vamos dizer assim, de software chamada de Rede Sim, lá na Vox, né? E hoje a gente atua em 11 estados do Brasil, certo? Aproximadamente com 60 milhões de pessoas, dependendo dos softwares da gente no Brasil. Sou professor de graduação dos cursos da UBTEC TI, né, da pós também, computação SPI, ciência dos dados, ADS, da pós, são 3 pós que eu tô. MBA de arquitetura em soluções de TI, médicos de maturidade e qualidade. E o TC, deixa eu olhar aqui que eu não tô lembrado qual é. De BI com Big Data, isso, é isso aí, certo? Tem algumas certificações, né? Scrum, Kanban, Six Sigma, DevOps e a RWCPC, que é a de trabalho remoto, certo? Hoje sou técnico de projetos também da fábrica de software. Não sei se vocês já ouviram falar. Acho que sim, né? Teve a abertura do semestre aí. Eu acho que Felipe e Tato falaram para vocês um pouquinho sobre a fábrica de software, né? Quem já ouviu falar aí da fábrica de software aí? Quem já entrou aqui e já ouviu falar, ó, tem a fábrica de software, ó, tem isso, né? Não, né? O que é a fábrica de software? Exatamente, né? A fábrica de software, ela é dentro da Unip, certo? Uma empresa que funciona dentro da Unip. E essa empresa, ela tem vários clientes externos. A gente está aproximadamente aí entre 15 a 20 empresas em que vocês podem trabalhar sem nenhum problema, tá certo? A partir do primeiro período de cada curso, o aluno ele já pode se inscrever na fábrica de software, certo? Acredito que em breve vai estar chegando para vocês essas informações. Como todo mundo está começando hoje, acho que no máximo uns 15, 20 dias está chegando isso para vocês aí.
E quando você se inscreve, você passa aí por um processo de imersão, ou seja, é identificar teu perfil, tá certo? Você faz lá algumas provinhas, vamos dizer assim, para te direcionar onde você poderia se encaixar melhor, se você é melhor como desenvolvedor, se você é melhor como analista, se você é melhor como testador, se você é melhor como GP, que é gerente de projeto, tá certo? E quando você for posicionado dentro de uma equipe, certo? Aí você vai ter uma equipe formada com todos os cargos, ou seja, o gerente de projeto, analistas, front-enders, devs e um cara de banco. E o supervisor, que vai ser o professor responsável por dar suporte técnico à sua equipe, tá certo? Então a equipe ela é formada única e exclusivamente pelos alunos, e os alunos pegam um problema real de uma das empresas que tem, parceiras da gente, certo? E, dado aquele problema, desenvolvem todo o processo do zero, desde o entendimento do problema até a entrega para o cliente, a apresentação e tudo, tá certo? Durante um semestre. Então, a fábrica de software hoje em dia, eu acredito que ela seja um passo, não vou dizer nem recomendável, ela é um passo obrigatório para os alunos que estão entrando, porque, tipo assim, lá circula muita gente, a gente tem aproximadamente, em toda a fábrica de software, algo em torno aí entre 100 a 150 pessoas, tá certo? Era, no caso, antes da pandemia, era todo mundo lá nos laboratórios, né? Mas como está fora da pandemia, está todo mundo online, por enquanto, né? Segundo, sempre surgem vagas nas empresas. Então, a probabilidade de você estar num projeto na fábrica de software e aquela empresa ela te chamar para trabalhar nela como contratado, seja estagiário, no caso, o cara começa como estagiário e depois vira contratado, é altíssima. Todo final de semestre, eu sempre recomendo 3, 4, 5. 3, 4, 5. Porque quando chega o final de semestre, a empresa faz, Hugo, indica aí 4 caras que tu acha que são bons. Então, a partir daí, a gente avalia vocês, tá certo? Em dois aspectos. Primeiro, a questão técnica, né? Se o cara progrediu, Hugo, mas eu estou entrando agora, mas a gente entende. Então, a gente identifica, por exemplo, para o P1, para um P2, para um P3, por aí vai, onde é que esse cara podia se posicionar melhor, se encaixar melhor, dado uma vaga, certo? E a questão também das soft skills. Eu acho que todo mundo já ouviu falar de soft skills, né? O que é que são soft skills? Você ser um cara interessado, você ser um cara proativo, você ser uma pessoa que se dedica, tá certo? Você ajudar seus colegas, você ser visto, né? Tem um ditado que diz que eu acho que quem não é visto não é lembrado. Acho que todo mundo já ouviu, né? Então, se você está sempre ali, se você está sempre falando, questionando, ajudando, perguntando, pode ter certeza que na mente de Hugo, ou dos professores, ou dos colegas que já estão ali, até porque tem várias pessoas de outros períodos, no dia que surgir uma vaga, o cara vai lembrar de você. Tá certo? Essa semana mesmo eu indiquei 2 alunos meus, e 2 alunos meus foram contratados. Por quê? Porque aí já vou recomendar a partir de hoje, né? Porque os caras, né? Porque os caras, tá certo? Criaram uma conta do LinkedIn, então a partir de hoje todos vocês criem uma conta do LinkedIn, adicionar os professores e tudo que os caras fazem, os caras postam no LinkedIn. Porque o LinkedIn é a praça, vamos dizer assim, certo? De oportunidades, né? Então, tipo, vocês têm acesso gratuito ao DevMedia. Todo mundo sabe disso, né? E no DevMedia tem uma porrada de cursos gratuitos que vocês podem fazer, tipo um curso, por exemplo, de R$ 500, que se você não fosse aluno da Unip, você teria que pagar para fazer. E hoje não. Tu tem acesso lá, login e senha, certo? Faz o curso de graça e recebe o certificado. Então, ó, faz aquele curso, poste no LinkedIn, vocês vão pagar vários projetos agora nas disciplinas, né? Faz um projetinho lá de programação, um projetinho de UX, que é que vocês vão fazer. Poste no LinkedIn, porque vocês vão começar a serem vistos, vai começar a aparecer convites de pessoas para adicionar vocês, tá certo? Os professores vão estar vendo, certo? Surgiu aquela vaga. Aí eu tô lá no LinkedIn, na hora o cara passa na minha timeline, liga aí, tem esse cara aqui. Eu sei que esse cara participa, eu sei que esse cara interage. Ó, fulano, tem essa vaga aqui, tu tem interesse, o cara vai lá e consegue. Funciona assim na prática, tá entendendo? Mas para isso, vocês têm que entender como é que funciona o mercado, entender como é que funcionam os cenários reais de desenvolvimento, os cenários reais de empresas, para que a partir daí vocês façam um processo, digamos, de preparação com o maior cuidado da gente e depois vocês debutem no mercado, na comunidade de tecnologia, não só de João Pessoa, mas de qualquer estado do Brasil, tá certo? Para encerrar esse slide,
quem é meu cliente hoje? Meu cliente, dentro das várias empresas que a gente tem em fábrica, a gente também trabalha com a Polícia Militar da Paraíba, certo? E hoje, meu cliente, eu sou responsável pela Polícia Militar da Paraíba. Então, já fiz para os caras aí vários softwares, tá certo? Quem tiver interesse aí, não posso falar por questão de sigilo, né? Porque cada um faz, porque a aula é gravada. Mas quando as ações da fábrica iniciarem, vai ter algum momento que eu vou falar lá, certo? E aí eu vou falar um pouco sobre esses softwares e vocês podem entender. Mas aí pega um pouco de inteligência artificial, aí pega um pouco de UX, aí pega um pouco de desenvolvimento, aí pega um pouco de banco de dados. Vai depender do perfil de cada um que vocês tiverem interesse, tá certo? Então, ó, não deixem de começar na fábrica a partir do P1. Porque se você começar a partir do P1, pode ter certeza aí que vai ser assim, ó, um estralo de dedo para vocês estarem assim na ativa, ganhando dinheiro, sendo visto, certo? Eu não estou exagerando, não. É verdade isso. É verdade esse bilhete, certo? Não é zoando, não. É sério mesmo. Hoje em dia tá faltando gente para trabalhar, certo? A Ryan tá perguntando, massa demais, que sonhos para fábrica já abriram. Ryan, eu não sei te dizer, mas eu acredito que ainda não, certo? Encerro de 28, ó. O Gabriel já sabe aí, ó. Passem para ela aí. Quem tiver o link, cola no chat aí, certo? Para todo mundo se inscrever e vocês já participarem. E quem sabe até alguém de vocês já não entra com uma equipe minha, né? Para poder a gente começar dialogando sobre isso, né? Massa, certo? Sobre a disciplina, né? Esse semestre eu bati recorde, que eu tô com 3 turmas com essa mesma disciplina. Eu tô com ciência dos dados com P1, tô com vocês hoje, tô com P4 na. Eu acho que quinta-feira que eu tô com P4, tá certo? Pronto, tá o link aí, ó. Gabriel colou. Nossa disciplina ela tem 40 horas, né? Então ela tem 3 horas, entre aspas, de duração, certo? Semana. E é de 19h10 às 21h40, tá certo? Professor, que hora você começa a aula? Eu geralmente começo a aula aí às 7h10, 7h15, no máximo mesmo, tá certo? Primeiro porque a turma é longa, né? Segundo, a gente tá todo mundo em casa. Ninguém, por conta desses novas aí portarias, por conta desses novos decretos, as pessoas não estão mais saindo de casa, né? Então a gente tá começando aí 19h10, tá certo? Geralmente eu faço um intervalo de 15 minutos, não sei se vocês concordam, não sei se vocês vão discordar, porque é muito tempo assistindo uma aula, né? 19h10 a 21h40 é 2 horas e 30 minutos de aula, tá certo? Então, assim, vocês vão perceber que ao longo do tempo, se eu não for dinamizando a aula, vocês vão ficar cansados, tá certo? E eu, principalmente, que eu falo bastante, né? Então, hoje, que é o primeiro dia, é o dia que eu mais falo, mas a partir da semana que vem eu falo menos e vocês fazem as ações, as atividades. Então, o que é que eu sugiro? Aí vocês podem ou não concordar, né? A gente começa de 7h10, quando for aí umas 8h20, mais ou menos, 8h20, 8h25, a gente faz uma pausa de 15 minutos, tá certo? Eu boto até um cronômetro na tela aqui, a galera fica até me zoando. Eu boto um 15 lá e ele começa a fazer um countdown, né? Uma contagem regressiva. Quando passar esses 15 minutos, a gente volta e daí a gente dispara até o final da noite, tá certo? Então, acho que todo mundo concorda, né? Acho que até agora ninguém nunca questionou, tá certo? E geralmente, o que é que eu faço? Eu divido a aula em 2 pedaços e cada pedaço da aula eu faço uma coisa diferente. Geralmente a primeira parte ela é teórica, certo? Do exemplos, ministro, falo, explico. E no segundo horário, geralmente vocês fazem as coisas. Vocês fazem práticas, vocês fazem dinâmicas, vocês fazem atividades, vocês fazem, enfim, certo? Eu sempre estou trazendo também muita novidade em relação aos métodos que eu adoto, certo? Semestre passado, por exemplo, eu rodei Kahoot. Vocês vão entender o que é Kahoot mais para frente. É tipo um joguinho que todo mundo participa, de perguntas e respostas. Semestre passado eu fiz também mapa de palavras, também. Semestre passado eu fiz também os flashcards, né, que são os cartões inteligentes. Enfim, trouxe várias dinâmicas e que essas dinâmicas ajudam bastante vocês a memorizarem e ajudam bastante vocês a entenderem como é que vai funcionar o nosso ciclo, tá certo? E como já está todo mundo online aqui, as nossas aulas elas são no Blackboard, né? Que é essa plataforma que a Cruz adota, que a Unip adota, tá certo? Que é extremamente completa. Tem tudo aqui que vocês precisarem, inclusive na nossa sala, tá certo? Nossa sala de aula, ela tem pouquinha coisa agora, né? Eu comecei a montar ela de ontem para hoje. Mas à medida que o tempo for passando, vocês vão perceber que ela vai
ela vai crescendo, vai tendo conteúdo, vai tendo material, vai tendo slide, vai tendo um monte de coisa lá que vocês vão poder estar certo, tá certo? Tá certo? Eu não botei meu contato, mas aí vocês podem me adicionar no LinkedIn. É o Hugo VL Souza no LinkedIn. Se vocês me procurarem lá, eu acho que tá o Hugo VL Souza, que o primeiro lá só vai ter eu, acho que o Hugo VL Souza. Aí vocês me adicionam lá, que eu adiciono vocês, tá certo? Me adiciona que eu aceito, logicamente. E qualquer coisa eu tô lá pelo chat. Vocês me perguntam lá pelo chat que a gente segue, né? Tranquilo até agora? Deixa eu só tomar uma linha aqui, rapidinho. A fábrica, ela funciona todos os dias à tarde, das 14 às 18. Hugo VL Souza, né? O VL não. HUGO. Deixa eu só olhar aqui que. Então, continuando aí. O que é que vem na nossa ementa, né? A ementa é o conteúdo que a gente estuda aí durante. é, Isso, tá certo. Esse nome que Luca escreveu aí, ó, Hugo VL Souza, certo? Tá cortando não, né, meu áudio? Tá chegando legal aí, né? Acredito que sim. Vocês estão me ouvindo? Às vezes tá cortando. Ah, beleza. Então, o que é que a gente estuda aí durante o período, certo? A gente estuda, como eu falei ainda agora, ó, os fundamentos de o X, né? Certo? Então, o X é basicamente isso que eu falei no começo da aula, certo? É claro, é bem maior o conceito, é bem mais subjetivo, né? Mas é basicamente isso que eu falei, tá certo? A gente entender quem são as pessoas, o que são as pessoas, o que, é que elas precisam, a gente entender as características dessas pessoas, a gente entender os fenômenos que essas pessoas elas, digamos assim, internalizam, tá certo? E a partir daí a gente tentar entregar para as pessoas, digamos assim, uma correspondência em termos de necessidade pela qual elas geram, né? E tornando o software algo não mais como apenas um produto, mas como algo que agrega valor para essas pessoas, né? Agrega segurança, agrega tranquilidade, agrega alegria, agrega, enfim, uma série de fenômenos pela qual a gente poderia passar a noite falando aqui, certo? As relações da UX com a IHC, tá joia? Então, dentro das grandes áreas, né, de tecnologia, tem uma área menor, uma sub-área, na verdade, chamada de interação humano-computador, que também é conhecida como IHC. E a IHC, ela meio que aporta ao X, tá certo? A UX é um campo dentro da IHC. Então, para que a gente fale de UX, a gente primeiro tem que falar um pouco de IHC. E, na verdade, já é a nossa próxima aula, na semana que vem, certo? E dada a IHC, a gente entender, por exemplo, como é que as pessoas aprendem, né? Por que, é que as pessoas sentem dificuldade de usar um aplicativo? Isso. Que mais? Por que, é que pouca gente usa Linux e usa o Windows? É um exemplo, né? Por que, é que a gente usa o Atari? Como é que a gente memoriza os botões das telas, tá certo? Então, não é só gerar a interface, é gerar para o usuário uma interface que torne aquele usuário, certo? O aproveitamento dele, no sentido dele que ele consiga fazer as ações, facilitar a memorização dele, facilitar que ele entenda o que está sendo pedido, facilitar que a tarefa que ele precise fazer, ela realmente seja, digamos assim, propensa a ser feita de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais simples, e uma série de outras características que a gente também vai estudando ao longo do período, certo? Falar um pouco sobre as principais técnicas, né? Então, eu sumarizo mais ou menos, certo? Que a gente estuda nessa disciplina perto de umas 20 técnicas.
eu estipulo mais ou menos isso. Entre 15 a 20 técnicas, tá? Que eu trago, não só dos livros, né? De experiências que eu já tive, por exemplo, no tempo que eu estava na UFPE, eu trabalhei pelo menos uns 4 projetos, né? Minha praia, minha vibe é mais de inteligência artificial. Mas eu trabalhava diretamente com a equipe de design, com a equipe de UX. Então, eu já rodei vários processos de design, a gente já rodou vários tipos de avaliação, a gente já rodou estudos de viabilidade de interface, análise de expectativa do usuário, como é que o usuário imagina que é e como é que ele retorna essa expectativa dele, tá certo? Então, assim, para cada etapa de um projeto de interface, para cada etapa de um projeto de software, que você usa uma metodologia de design, você pode ir validando. A gente está acostumado, por exemplo, a criar requisito, desenvolver, teste e entrega, né? Mas você pode rodar um processo de desenvolvimento de software todinho por design. Se você usar o Design Thinking, não sei se alguém aqui já ouviu falar de Design Thinking. Então, Design Thinking a gente vai estudar mais para frente. Aí você passa, por exemplo, pelas fases de imersão, prototipação, validação, né? Tem uma nova onda, uma nova, entre aspas, né? Uma nova velha onda aí, chamada gamificação. Acho que todo mundo já ouviu falar, né? Que é você botar sistemas de pontuação, sistemas de recompensa, sistemas de acompanhamento e desempenho daquela ação, daquela tarefa que o usuário desempenha, certo? Então, enfim, é muita coisa legal que essa disciplina entrega para que vocês tenham. Eu vou usar uma palavra bem pesada, mas eu acho que é a palavra real, certo? Para que vocês, que eu consiga catequizar vocês. Eu vou tentar, certo? Alienar é muito forte, não vou usar alienar. Alienar é pejorativa, né? Mas eu vou tentar catequizar vocês, formar vocês para que vocês não pensem apenas como engenheiro, não pensem apenas como programador, certo? Mas que vocês tenham digamos assim, uma flexibilidade em termos de cultura que eu acho que 90% do mercado não tem. Que eu quero entender que, pô, para certas situações é melhor rodar, por exemplo, um processo de UX do que um processo de engenharia de software. E isso vocês vão ver na prática quando a gente começar a desenvolver, certo? Em relação aos objetivos, né? Então, basicamente, foca nisso que eu falei, certo? De entregar as melhores experiências de aprendizado para que vocês possam ter, tá certo? Eu sou um professor muito flexível, eu tenho uma mentalidade bem jovial, na minha opinião. Entendo vocês, entendo as limitações que todos têm, eu também tenho minhas limitações, tá certo? A gente tá num momento difícil, a gente tem parente em casa, a gente tem cachorro em casa, tem pai, mãe, filho, esposa, sogra, avó, avô, vizinho, certo? É difícil estudar ou se concentrar às vezes, porque tem gente que faz barulho. Não sei se tem alguém que mora numa casa que mora muita gente. E o cara, para conseguir assistir a aula, tem que se virar nos 30. O cara, para conseguir estudar, tem que se virar nos 30, né? Até para trabalhar também, às vezes, né? E eu entendo isso, tá certo? Então, podem ter certeza que cada aluno é um aluno para mim. Eu não trato a turma como um bolo. Eu trato cada um individualmente, certo? Não consigo memorizar os nomes sem vocês me perturbarem. Os alunos que mais falarem comigo, que mais me perguntarem, que mais, como eu falei, forem vistos, tá certo? Aí, de fato, ali eu consigo chamar pelo nome, mas boa parte da galera que não fala direito, eu não vou conseguir lembrar, não. Principalmente que eu não tô vendo nem as carinhas de vocês, né? Tá todo mundo aí com o avatar original, ó, do Blackboard. Então já botem a foto de vocês aí na carinha para quando vocês entrarem eu ver quem é cada um de vocês para eu tentar memorizar. Deixa eu olhar se a minha tá aqui, acho que tá. Tá. Pra eu tentar memorizar os rostos de vocês, tá certo? Que eu acho extremamente. Apesar que o João Vitor já tá com a cara dele aí, né, ó. Só acho que só tem João aí, ó. Com a foto aí. Então isso é extremamente importante, né? Beleza, certo? Tem alguns objetivos específicos também que eu botei para que vocês possam ver, certo? Entender os conceitos iniciais de design, já falei, né? As abordagens das aplicações e soluções tecnológicas. Entender os princípios de cognição, ergonomia. Então, são fenômenos que geram impacto para que o usuário tenha experiência, né? A ergonomia é o cara se sentir, por exemplo, confortável em usar um aplicativo, né? Eu, particularmente agora, nesse momento, não estou me sentindo bem ergonomicamente, porque eu sou aquele tipo de professor que só consegue dar aula em pé, andando, falando, gesticulando. Cara, eu estou extremamente, assim,
desde que começou a pandemia, extremamente desconfortável de dar aula sentado. Não consigo, velho. Eu só tô dando aula sentado aqui porque eu não posso ficar levantando e sentando para vocês me verem, né? A minha cadeira é até confortável, mas eu acho que a aula ela desenvolveria melhor se eu pudesse falar andando, gesticulando, né? Então isso é ergonomia, tá certo? É você ter qualidade de uso e qualidade de conforto no sentido de desenvolver ou desempenhar aquela tarefa pela qual você é objetiva, certo? Então o software também tem esse conceito. Como é que eu atribuo para o software qualidade de uso para o software? Como é que eu facilito para o cara usar o software de uma maneira mais intuitiva, de uma maneira mais fácil, né? Pois é, eu que passo o dia sentado. Sabe desde que hora eu estou nessa cadeira aqui? Eu comecei meu dia hoje de 6 da manhã. Acredite quem quiser. E são 8 da noite. Acho que eu parei para almoçar. Acho que 1 hora de almoço. Parei 10 minutos da tarde para fazer um café. E parei 1 hora agora para jantar, de 6 horas. De 6 às 7. E quando eu largar vocês aqui, eu vou atender alguns alunos de TCC. Para poder aí ver como é a minha rotina de fim de noite, né? Rotina de velho mesmo. De pai de família mesmo. Você sabe qual é a minha diversão no fim de noite? Deitar na rede que eu tenho ali no quarto. É. Pegar o celular e ver as notícias. Eu abro o YouTube, eu vejo os vídeos do YouTube. Não sou muito fã do Instagram. Eu tenho Instagram, mas eu sou mais de Facebook. Eu gosto de ver aqueles videozinhos que tem no Facebook das resenhas. Tem uns vídeos engraçados de meme e tal, dessas coisas. É verdade. É... Pois é, né? E aí é que vai ser um descanso para mim. Mas assim, ergonomia é extremamente importante. A gente também vai falar um pouquinho disso sobre, na verdade, um pouquinho disso para a experiência do usuário, né? Descendo aí, certo? O que mais aqui? Entender as metodologias de design, eu já falei, certo? Entender as técnicas de caracterização de persona, né? Persona são os usuários, tá certo? A gente vai ter uma aula só de persona. Vai ser bem legal essa aula também, né? Na sala de aula física, as atividades que a gente faria seriam todas com cartolina. Cartolina, post-it, baralho, caneta, certo? Eu tenho uma sacola, literalmente, tá aqui atrás é um armário, ó, vocês estão vendo. Eu tenho uma sacola só de tranqueira, de lápis, de durex, de post-it, de cartolina, de Uno. Tem aquele baralhozinho de Uno, né? Que a galera gosta de brincar. Eu uso muito Uno, às vezes, para as dinâmicas. Porque eu acho que a experiência de criação para esse tipo de disciplina, ela tem que ser usando as habilidades que a gente tem manuais, e não o computador. O computador, ele congela muito a tua forma de pensar. O computador, ele estrutura muito, ela te restringe muito. Você digitar, você fica pensando. E você escrevendo com papel na caneta, certo? Você tem mais liberdade para pensar, para construir, para criar. Isso é comprovado cientificamente. Então, é uma pena que a gente esteja online, né? Mas se fosse presencialmente, vocês iam ver que toda semana a gente faz resenha, eu ligo música na sala, faço a galera misturar as cadeiras, tá entendendo? Para vocês formarem grupos. Às vezes, do nada, troco os grupos na hora para vocês passarem por alguma experiência de conhecimento, de organização, enfim. Porque esse material que vocês vão usar dessa disciplina é material que eu rodo na pós, certo? Lógico, com adaptações. Exato. Então, a dinâmica que a gente usa é PBL, né? Problem Based Learning. Então, é aprendizado baseado em problemas. Storytelling, né? As aulas elas vão evoluindo à medida que a gente vai entendendo o conteúdo e vocês vão praticando. Então, toda semana tem uma prática. Toda semana tem uma prática até vocês chegarem no final do período e vocês entregarem um resultado, que é aquele resultado que a gente espera da disciplina. Mas aí a gente vai tentando adaptar, a gente vai melhorando, a gente vai aplicando e vai depender muito de vocês, tá certo? Quanto mais vocês se dedicarem, quanto mais vocês fizerem, digamos assim, a parte de vocês, vai facilitar para que a gente consiga evoluir e que a disciplina ela tenha um resultado cada vez melhor, tá joia? A realizar a prototipação de artefatos, né, que eu acho que é a parte que a galera mais gosta. Então, a gente vai construir interface de software, a gente vai construir interação do usuário, tá certo? Que é a navegabilidade entre as interfaces. Vocês vão construir, por exemplo, cores, né? Vocês vão construir logotipos. A gente vai tentar resolver um problema. Na semana que vem, eu já falo um pouquinho sobre essa questão de problema, porque a gente geralmente vocês vão trabalhar em grupos, né, em equipes. E como a turma é grande, é melhor ainda que a gente consegue fazer mais grupos, tá certo? E por fim, avaliar as tarefas pela qual daquele
cliente que a gente vai escolher, né? Vamos tentar escolher um problema de um cliente real, certo? Eu não gosto de inventar muito, não. Eu gosto de pegar um cliente, uma situação, um problema que a gente detecta, que a gente acha, e tentar resolver aquele problema da maneira que a gente achar melhor, tá certo? Então, vamos estudar como é que a gente pode fazer esse semestre, tá certo? Tem aqui algumas competências que eu já falei também, mas eu vou só comentar mais uma vez, né? Desenvolver interfaces que respeitem regras de interação do usuário, eu já tenho falado, né? Conduzir atividades de entrevista, né? Então a gente vai ter que abordar o cliente, a gente, quando eu falo usuário, né? Tem essa diferença, cliente e usuário, né? O mundo da UX não trata o cara como cliente, trata o cara como usuário. Por quê? Porque o usuário ele faz coisas, o cliente ele realiza, certo? O usuário ele faz do jeito dele, então o software tem que ser projetado para ele, o cliente ele faz de uma maneira genérica. Então ele faz igual a grande maioria pela qual aquele software ele é projetado para aquele público, tá certo? Definir wireframes, né, que é uma visão de prototipação. Avaliar as interfaces, indicando pontos fortes e fracos, e vai, certo? Que é outro ponto que a gente também vai trabalhar. Tem algumas habilidades também que o próprio plano de ensino ele traz para vocês. O plano de ensino já está na sala de vocês. Se vocês acessarem lá o Blackboard, vocês já vão conseguir fazer o download do plano de ensino para que vocês possam seguir, certo? Como eu tinha falado, né? Problemas de mundo real, interpretar situações cotidianas, então envolve muita imersão de vocês. Por exemplo, semestre passado, semestre retrasado, quando eu dei essa disciplina, teve um grupo que ficou responsável por um aplicativo, né? Vamos chamar assim, para crianças com autismo. Então os caras tiveram de fato estudar o que é autismo, para que aquela solução ela atendesse às expectativas dos profissionais de saúde que eram os clientes para aquele aplicativo para dar suporte para as crianças, tá entendendo? Então, assim, para você entender o que é algo, você tem que vivenciar. Tem que estar perguntando toda hora, tem que estar entendendo, tem que estar participando de eventos. Tive até alguns alunos meus que teve um congresso sobre autismo, né, do curso, não sei se foi de psicologia, não lembro qual foi o curso, que eu disse, ó, todo mundo vai participar do congresso. E a galera se inscreveu nas palestras, certo? Gaiato, e participou. Tiveram acho que 2 ou 3 palestras de autismo. E a galera interagiu para tentar entender, para voltar. Então não tem como você construir um software para alguém sem você não entender quem é, ou como é, ou quais são as limitações que aquela pessoa tem. E vai dar uma visão de mundo muito mais real para vocês. Por quê? Porque a gente pensa muito do nosso jeito. Eu acho que esse botão devia ser assim. Eu acho que essa funcionalidade poderia fazer desse jeito. Eu acho, cara, não é o que você acha. É o que, digamos assim, aquele público ele precisa, né? É o que aquele público ele detém. Peraí que eu derrubei um monte de caneta aqui no chão. É o que aquele público ele detém para o dia a dia deles, né? Para a realidade deles, né? Identificar tipos de usuário, já falei. Distinguir diversos tipos de cenários existentes, também já falei. Coordenação e integração, também já falei, né? Conhecer as ferramentas. Em relação às ferramentas, né? Eu não restringo, certo? Antigamente eu dizia, pessoal, é bom a gente trabalhar com essa ferramenta. Pessoal, é bom a gente trabalhar com aquela ferramenta, certo? E esse semestre eu vou tentar trazer uma ferramenta, aí vai depender muito da turma, que ela é chamada de Figma. Não sei se todo mundo já ouviu falar no Figma, né? Figma é uma ferramenta que boa parte do mercado hoje está utilizando, tá certo? Então, eu já fiz alguns testes do Figma, certo? Vamos tentar adaptar ela para a nossa realidade, certo? Se a gente vê que é difícil, a gente usa o Fluid.ui, que é outra ferramenta riquíssima. Tem o Mockflow, que é outra ferramenta também muito legal, tá certo? E todas elas já trabalham com responsividade. Todo mundo sabe o que é responsividade, né? Você cria telas que se adaptam para independente do dispositivo que você cria. Vários dessas ferramentas já trabalham também com dispositivos awareness, né? Awareness são aqueles dispositivos tipo smartwatch, tipo Smart TV, né? Smart TV não é awareness, que você não veste, né? Mas dispositivos que geram portabilidade também, né? Vou projetar aquele software para televisão. Vou projetar aquele software para a central multimídia do meu carro, tá certo? Pode existir. Se você pegar um problema, por exemplo, meu problema é para os taxistas. Os taxistas eles não têm um aplicativo que eles consigam gerenciar o quanto eles ganharam num dia, quanto eles gastaram em gasolina, quanto é o lucro que ele espera ganhar, quantos quilômetros rodou, tal. Vamos dizer que não existe isso.
Ah, Hugo, eu acho que o celular do cara não é interessante, porque o celular do cara ele vai estar dirigindo e mexendo. Eu vou criar para central multimídia do carro dele. Beleza, beleza. Você especifica, estuda o dispositivo, vê as limitações que tem, vê as linguagens que tem, e projeta e prototipo para aquilo ali. É perfeito. Tipo assim, uma situação como essa, eu prefiro o cara criar uma solução para um dispositivo desse do que para um celular. Sendo bem sincero, porque celular todo mundo faz, né? Mas uma ideia assim, tipo, eu chutei aqui, nunca ninguém fez não, certo? Mas o cara criar algo muito específico, né? Hoje em dia não são tablets, são telas sensíveis a toques. E, exatamente, Luca. Mas aí você daria a ideia, né, cara, como é que seria feito. Tá entendendo? Aí você teria que estudar o que é isso. Que é a unidade central, eu não sei o que é que significa eco, traduzir, né? Mas deve ser unidade central ali do veículo, né? Unidade central do processamento do veículo, uma coisa assim. Então existem, por exemplo, clínicas que hoje em dia tem um totem lá e o cara faz um agendamento no próprio totem, né? Eu já vi restaurantes que o cara faz o pedido da calçada mesmo, tá certo? Pelo delivery. Tem um totemzinho lá, aquela ali é uma tela sensível. Então, existem várias situações que a gente vivencia que às vezes está debaixo do nosso nariz e a gente não enxerga. Então, aí vai caber a vocês enxergarem, entenderem, discutirem, para que a gente consiga criar esse tipo de resultado aí, tá certo? Tem algumas outras atitudes que eu também vou comentar rapidinho, até por causa da hora. Vamos fechar aí umas 8h30, certo? Eu libero vocês. Então, ter a capacidade de reconhecer os diversos tipos de padrões de comportamentos humanos, eu já falei, né? A disciplina eu foco muito nisso. Eu misturo bastante a questão humana e a questão computacional, certo? Proporcionar pensamento de soluções visuais, eu também já falei, né? Direcionar novos modelos de design, evoluir conceitos de novas tecnologias, prospectar a projeção de novos padrões, eu também já falei. Em relação ao conteúdo programático, o que a gente estuda, né? Aí é o primeiro estágio, ó. Vocês têm dois momentos. Tem um primeiro estágio que começa hoje, vai até a data da primeira prova. Então a gente chama esse espaço, né, da aula de hoje até a data da primeira prova, de primeiro estágio, certo? E a data após a prova, até a data da segunda prova, de segundo estágio. Então a gente tem algo em torno aí de uns 2 meses, 2 meses e meio aí no máximo, e a gente já vai estar fazendo a primeira prova. Geralmente são de 6 a 7 semanas cada estágio, certo? Aí no primeiro estágio ele é bem mais light. A gente faz uma introdução em HC, né? Com a questão de alguns métodos, como design thinking, definição dos elementos que a HC ela necessita para que a gente crie artefatos, né, de software. A gente entra, aí eu entro numa visão top-down, certo? Eu começo por projeto de interface, começo por desenvolvimento de interface, a gente entra no segundo estágio, vai para design de interação, tá certo? Quando chega em design de interação, depois a gente vai para o X. Então são níveis que o sistema ele tem. A gente estuda basicamente, não são nem três elementos, são quatro. A gente estuda as pessoas, a gente estuda a interface, a gente estuda a interação que o cara faz e a gente estuda os métodos que a gente implementa nesse sistema. Aí vai ter geolocalização, aí vai ter contexto do usuário, aí vai ter colaboração social, cara. Hoje em dia, colaboração social é um aplicativo, gera experiências riquíssimas, né? Porque às vezes você tem um cara que ele mobiliza pessoas, às vezes você tem um agente mobilizador, seja uma inteligência artificial, seja um bot, né? E é bem diferente de uma pessoa sozinha estar no aplicativo do que uma pessoa estar com várias outras pessoas dentro daquele aplicativo. Então a gente vai discutir também essa visão um pouco de contexto, tá certo? E gamificação, que eu já falei também algumas vezes, para que a gente crie elementos de gamificação e no final a gente entregue uma experiência completa, certo? Pega desde o projeto de interface até os métodos de gamificação para o problema pela qual vocês vão entregar, né? Em relação à metodologia, então, como a gente está em pandemia, né? Funciona basicamente como eu também já falei ainda agora, certo? Todas as aulas são gravadas, disponibilizadas, né? A gente faz esse intervalo aí, eu geralmente pego até as 20h30, que eu acho que é o tempo que dá 1 hora e 20 minutos, certo? Com 15 fica faltando aí 1 hora. Então a gente faz a primeira parte de 1 hora e 20, depois sobra mais 1 hora, 1 hora e 5, na verdade, e esses 15 minutos de intervalo que a gente vai ter, né? Para essa disciplina, eu não rodo lista de exercício. Eu rodo prática mesmo, tá certo? Porque eu acho melhor vocês aprenderem do que responder exercício. Responder exercício para mim só serve se fosse para memorizar ou para você implementar, né? Vocês devem pagar alguma disciplina de programação agora. Aí ela é diferente, que você vai ter que exercitar para construir, né?
Mas aqui só aprende fazendo, tá certo? Então, eu vou ensinar como é que faz no primeiro momento, vocês seguem. Eu vou ensinar como é que faz no primeiro momento, vocês seguem, certo? Tem um banco de pontos também, que vocês podem ir acumulando pontos à medida que as atividades forem acontecendo. E há exemplos como alguns alunos chegam até no segundo estágio praticamente aprovados na disciplina. Porque às vezes eu rodo uma atividade extra, né? Vocês perceberam aí, acho que todo mundo viu que chegou no e-mail uma mensagem eu dizendo que a aula seria agora, né? Acho que eu mandei 6 horas, se não me engano, a mensagem. Ó, pessoal, hoje é a nossa primeira aula, tal. Então, sempre antes, ou sempre um dia antes, ou sempre uma hora antes, depende, eu aviso que vai ter na aula. Então, por exemplo, se hoje tivesse tido atividade, eu avisaria. Pessoal, hoje tem uma atividade assim, assim, assado, e ela vai para o banco de pontos. É obrigatório? Não. Mas na hora que às vezes você precisar, caso você precise de 5, 3, 8 décimos, vai lá, você vai estar guardadinho no teu banco de pontos, tá certo? E na hora da precisão vocês têm uma urgência lá para recorrer. Né? Espero que ninguém precise, mas se for o caso aí, vocês têm isso aí. Como é que funciona a nossa avaliação, tá certo? A Unip ela já faz um tempinho que ela não usa mais o sistema de média, né? Que boa parte das faculdades elas usam, né? Aquela você pegar as notas, somar e dividir pela quantidade. A gente tem um sistema de avaliação que é baseado em ponto de corte. O que é que significa isso? Vocês têm duas avaliações, ou seja, uma para cada estágio, tá certo? E cada avaliação dessa, ela varia de 0 a 5 pontos, tá certo? Então, a primeira avaliação você pode tirar de 0 a 5, e a segunda avaliação você pode tirar de 0 a 5. Como é que eu vou ser aprovado, vou para a final, vou estar reprovado? Quando você tirar a primeira nota, o resultado da primeira nota vai ser somado com o resultado da segunda nota. E se a soma dessas notas for igual ou maior do que 6 pontos, você está aprovado por corte. Não é por média, por corte. Exemplo, vamos supor aí que na avaliação A1 você tirou 4. 4 de 5, né? 4 de 10, tá certo? Vale de 0 a 5. Então você precisa tirar 2 na segunda prova para passar na disciplina. Tá joia? Isso impede que eu tire 10, 8? Não. O ponto de corte é 6, mas se você tirar de 6 para lá, melhor ainda. Porque teu CRE vai subir, certo? Que é o coeficiente de rendimento escolar. Que é a média final que você gera no final do curso, né? Então, certo? 4 e 2 está passado, 5 e 1 está passado, 3 e 3 está passado, tá certo? Somando 6 pontos, você está passado por ponto de corte, a soma das duas provas. Se essa nota somada for abaixo, né? Aliás, for igual ou menor do que 5,9 e igual ou maior do que 0,5, você está na final, tá certo? Eu nunca vi, né? Mas se for abaixo de meio, o cara já está reprovado direto, tá certo? Eu nunca vi ninguém ser reprovado direto. Mas pode acontecer, tá certo? E se eu for para a final, como é que eu recupero, tá certo? A prova final ela é chamada de prova substitutiva. Você vai fazer aquela prova final, a nota que você tirar, ela vai substituir sua nota menor. Por exemplo, vamos supor que o cara tirou 4 na primeira prova e na segunda prova ele tirou 1. Então ele ficou com... Naturalmente ele foi para a final porque o ponto de corte é 6. Então na final ele foi lá e tirou mais 5. Então vai pegar aquela nota, tirou a nota máxima na final, exemplo, né? Aí vai pegar aquela nota 1 que ele tirou, por exemplo, no segundo estágio e vai substituir e vai somar com a nota que ele já tinha. Aí nesse caso ele vai ficar com nota 10. Então a prova final, nesse sentido, ela não é ruim. Ela pode até ajudar a melhorar a tua nota, tá certo? Que é bem diferente de como era antigamente. Que já era mais um bicho papão, tá certo? Então, é assim que funciona o sistema da faculdade. Só que eu fiz umas alterações nisso aí. Em que sentido? Eu não rodo duas provas presenciais ou provas digitais, aquela prova que a gente está acostumado a responder. Eu pego as duas provas e divido os pontos de acordo com as atividades que eu rodo. Então, por exemplo, a minha prova A1, né? Vocês vão fazer uma prova digital em PDF, você faz o download da prova, lá tem as questões e você envia o gabarito. Quando for chegando perto das provas, eu vou explicando como é que vai funcionar, certo? Essa prova ela vale 2,5. A prova A1, certo? Dos 5 pontos, 2,5 é uma prova que vocês vão fazer. E os outros 2,5 para dar nota 5 são as atividades ou as dinâmicas que a gente vai fazer em sala. Então, muitos de vocês podem chegar já no dia da prova,
por exemplo, 2,5. Se fizer todas as pratas, já tem 2,5. Vai lá e faz a prova, soma as duas avaliações, dá a nota A1, da avaliação A1, certo? No segundo estágio, a mesma coisa. Vocês fazem uma prova valendo 2,5, o som com as dinâmicas que vocês vêm fazendo. Na verdade, a maioria das vezes que eu rodei essa disciplina foi uma continuação. Então, pessoal, já foi entregando, né? E no final a gente tinha. No final a gente a nota total, tá certo? Então, é bem flexível, certo? Não é coisa grande. Vocês vão fazendo as atividades em pequenos passos, vocês vão fazendo as atividades em grupos, né? A maioria das atividades é em grupo, então não é uma pessoa que vai fazer o grupo, tá certo? Boa parte das notas é em grupo. Então vai depender bastante mais de vocês do que do próprio professor, porque primeiro eu dou prazos, então geralmente os prazos são até a prova, certo? Eu rodava prazos para a semana seguinte, mas o pessoal reclamava, né? Não dava tempo. Aí eu rodava prazo para a mesma noite, muita gente dizia que era difícil fazer porque tinha que assistir a aula e fazer ao mesmo tempo. Aí eu digo, não, vamos fazer até a data da prova, tá certo? Então todas as entregas de cada estágio, elas são tem como prazo final a data da prova. Vamos supor que semana que vem eu já rodo a primeira dinâmica, certo? Eu deixo a segunda parte da aula só para vocês fazerem. O ideal é que vocês façam naquele momento. Porque o horário ele é usado para aquilo. Mas tem gente que fala, professor, não vou fazer não, vou embora. Depois eu faço. Beleza, você pode sair. Certo? Eu vou ficar lá dando suporte ao pessoal que está fazendo. Agora, se o cara for acumulando, vai chegar no final do estágio, o cara vai ter um monte de exercício, às vezes pode saber não qual é o que não está devendo, certo? E pode perder a nota. Então, eu recomendo fortemente. Um cara não já está assistindo aula, o cara não já está aqui, usa o tempo só para aula. Se vocês largarem a aula agora, vocês vão fazer o quê? Vai para o Netflix, né? Hoje em dia, praticamente mais ninguém assiste televisão. Quando liga para ver Carol Conká, Lumena, né? Fiuk, enfim. Só dá Big Brother hoje em dia, né? É 3 assuntos no Brasil hoje, né? Big Brother, política e Covid, né? Não tem que aguentar mais, né? Exatamente. Então, tá na aula, cara, aproveita até o final, tá certo? Olha, eu recomendo vocês estudarem uma técnica, podem anotar aí. É a tarefinha de casa de hoje. Estude uma técnica chamada de Pomodoro. Não sei se alguém já ouviu falar em Pomodoro. Não é o molho de tomate, não, certo? Pomodoro é aquela técnica que você se concentra exatamente no que você está fazendo, sem interrupções. E dá mas não é molho de tomate, não. E dá um espaço de tempo, você descansa. Tá certo? Então, dê uma lidazinha aí. Quando terminar aqui que eu liberar vocês, vou liberar vocês agora. Estude o que é Pomodoro. Então, apliquem Pomodoro na sala de aula, né? Bom, o professor está dizendo que eu vou fazer a prática agora. Então, eu vou esquecer tudo que está do meu lado e só vou me distrair aqui, só vou tirar minha atenção quando encerrar a atividade. Posso ter certeza que o aprendizado vai ser bem mais efetivo. Porque às vezes o cara está aqui no computador, está a televisão do lado, está o cachorro do lado, está a mãe do outro, está a mulher do outro, está o menino do outro, certo? O WhatsApp, Ave Maria. O WhatsApp é o pior que tem, né? E isso vai ajudar vocês com certeza, tá certo? Tem uma ilustração. Quem não entendeu, quem tiver ainda dúvidas, fala que eu explico novamente, mas eu acho que está claro para todos aí, certo? E para a gente finalizar, eu vou pedir para que vocês falarem, né? Quem quiser falar. Aí estão os livros físicos, tá certo? Porque esses lá eu elaborei há uns 2 anos. Mas como a gente está em casa, a Cruzeiro e a Unip, elas têm uma plataforma de e-books, né? A biblioteca virtual, extremamente rica, certo? Eu estou dizendo isso porque eu montei os 2 cursos novos que abriram agora na Unip. Os 2 não, mas, por exemplo, o de ciência de dados, certo? A grade de bibliografia quem montou fui eu. O de SPI eu atualizei uma parte dele de computação também. Então, eu naveguei assim, incansavelmente, nas plataformas de livros digitais e vi lá que o que vocês têm de material e de livro da Pearson, do Minha Biblioteca e das demais livros que tem lá é extremamente rico. Que é bem diferente da minha época. Você sabe como é que fazia na minha época? Na minha época eu não sou tão velho não, certo? Eu me formei em 2009. Mas na minha época era assim, terminava essa aula agora, o professor dizia, olha, só tem 5 livros na biblioteca. Quem correr, não pega não. Meu irmão era o professor dando aula, os caras saía um, saía outro, saía outro. Quando acabava a aula, chegava lá, não tinha mais livro, que cada um já tinha pegado. E o pior é que a galera nem usava.
certo? Os alunos de computação, os livros fedem duas coisas, a mofo e a sovaco. Porque o cara pegava o livro, aquele livrão grande, botava debaixo do braço e ficava para cima e para baixo com o livro, e onde chegava, encostava o livro. Onde chegava, encostava o livro, certo? Hoje em dia, graças a Deus, não é mais assim. Por quê? Porque você tem a versão online. Tu tá no teu smartphone, tu tá no teu tablet, né? Algumas pessoas usam Smart TV, certo? Você vai lá e abre o livro e fica lá. Deixa ele aberto numa aba lá, nem fecha aquela aba, certo? Precisa estudar, cara, pega o caderninho, vai riscando o caderninho, vai passando o livro, vai riscando o caderninho, vai passando o livro. E o cara não perde livro, não precisa ficar alugando o livro, né? Pagando taxa de livro. Com esse caso de aluno que o cara esqueceu de devolver o livro, quase que não se formou porque estava devendo na biblioteca. Quando chegou na biblioteca, tinha uma multa lá de quase R$ 500, ou era R$ 1.000 para o cara se formar. E esse cara, não vou dizer o nome, porque pode ser que alguém conheça, teve que fazer uma rifa lá. Parece que foi 2, ou foi 3, ou foi 4 pendrives, a R$ 10, R$ 15, para juntar o dinheiro para pagar a multa, tá certo? Então, ainda bem que hoje em dia não precisa mais isso, né? Porque a gente já tem biblioteca virtual e todo mundo participa, tá joia? Então, caso alguém tenha alguma pergunta, caso alguém tenha alguma dúvida, vocês fiquem à vontade. É com grande alegria que eu recebo vocês, tá certo? Vocês parecem ser uma turma que interage bastante, isso é extremamente importante. Eu tô chegando hoje no. Hoje é terça, isso. Eu tô chegando hoje no segundo dia de aula, né? Não, Juliana, até agora a gente tá sem previsão de retorno presencial. E eu tô vendo turmas extremamente motivadas e isso anima muito, tá certo? Dei aula para vocês hoje, dei aula pro pessoal do P4 de manhã, dei aula pro pessoal do P1 ontem de CDD, então a galera interage, a galera participa. E espero que todos vocês tenham assim, certo? Com essa motivação, logo, logo a gente vai estar se encontrando nas aulas presenciais, tá certo? Então relaxem, fiquem tranquilos que em breve a gente vai estar se reunindo, tá joia? Eu já falei muito, 1h30 falando aí, certo? Eu vou abrir espaço para quem quiser falar. Quem quiser abrir o microfone, exatamente, né? Fale, certo? Fala um pouquinho aí, conta um pouco sobre você, de onde você é, de onde você mora, certo? Eu soube que tem gente de Pernambuco, gente de Rio Grande do Norte, gente de Cajazeiras, de Souza, de Pombal, de Patos, né? De Campina Grande, certo? Gente que faz tempo que tá dentro de casa, não sabe mais nem atravessar a rua, certo? Cuidado quando for atravessar a rua, nos carros aí, se desaprendeu a atravessar a rua, certo? Então, quem quiser falar, fica à vontade, certo? De Bahia, né? E né? Quem quiser falar, fica à vontade. Alguém quer falar aí? Não acredito que ninguém quer falar, né? Tu tá em São Gonçalo, cara. Eita, Sudão bonito, né? Mas tu é de Souza ou é de São Gonçalo? O de Marisópolis. Que é tudo pertinho ali, né? Ninguém quer falar. Massa. Entendi. Tá sem microfone, né? Entendi. Beleza, pessoal. Então é isso mesmo. Eu vou estar liberando vocês agora de 8h30. Pois é, o pessoal tava mandando no zap aqui, ó. Tô dando aula a vocês, o meu celular aqui do lado, E às vezes quando eu olho de lado, eu só piscando aqui. Já que chegou de mensagem aqui que o dono apareceu na televisão. Eu vou já olhar esse vídeo aqui também. Tá joia? Então, boa noite a todos aí. Na próxima terça-feira a gente começa a nossa parte de assunto. Tá certo? Então não faltem nesse mesmo bate horário, nesse mesmo bate sistema, nessa mesma bate turma. E com esse mesmo bate professor. Tá joia? Boa noite aí, boa semana, até semana que vem.